Olá, paz do Senhor a todos. Eu sou a professora Anne, aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Estamos aqui para mais uma lição da classe dos juniores. Como vocês já sabem, nós utilizamos a revista da CPAD, que traz como tema Conhecendo Mais sobre Deus. Como eu já falei, essa é a lição de número 6. Tem como título O Deus que Perdoa. O texto bíblico, o versículo é: Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Que se encontra lá em Isaías, capítulo 43, versículo 25. E o objetivo da nossa lição é mostrar aos nossos alunos que o perdão de Deus é para quem verdadeiramente se arrepende. Este é um tema muito importante para nós trabalharmos com as nossas crianças, porque às vezes a gente fica lá pedindo perdão, mas não tem um arrependimento de verdade, né? Então, isso é algo que nós precisamos realmente trabalhar com os nossos pequenos. Como sugestão de louvor, eu sugiro As Cores do Perdão, que é da turminha da Cristina Mel. É um louvor bem agitadinho, assim, bem legal. E O Amor do Nosso Deus. Esse é um louvor, provavelmente vocês já conhecem, do Diante do Trono. É um louvor mais tranquilo, vocês podem estar utilizando para um momento de oração. Eu acho bem interessante. Para o Memorizando, a nossa lição sugere que você tenha o versículo exposto ou no quadro ou em algum cartaz e coloque suas crianças num círculo e comece a chamar por características. Por exemplo, quem está de calça preta? Aí todo mundo que estiver de calça preta levanta e lê o versículo. Aí estes que levantaram dessa vez podem conversar e decidir a próxima característica. Aí eles vão conversar e vão dizer, quem tem cabelo comprido? Aí levanta todo mundo que tem cabelo comprido e fala. E assim até que todos tenham participado dessa parte. É interessante você explicar, né, sobre o perdão do nosso Deus depois de ler esse versículo, né? É importante você falar que Cristo, que através do sacrifício de Cristo nós somos perdoados. É muito importante nós frisarmos isso com as nossas crianças. Como sugestão para essa parte do Memorizando, eu fiz uma cruz, que eu vou mostrar para vocês. O ideal é vocês fixarem assim no quadro. Ela está dobrada, eu dobrei ela em 6 partes. Eu separei o versículo em 6 partes. E aí cada parte, você vai abrir, você pede para que uma criança venha e abra essa parte, né, desdobre e cola no quadro ou na parede, onde você achar melhor. E aí vai formar um versículo, mas eu mesmo sou o seu Deus, e aí vai abrindo, né? E por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Isaías 43, 25. Porque é o sacrifício de Cristo, né? É através do sacrifício de Cristo que nós temos esse perdão. Então, por isso eu achei interessante trazer a cruz. E aí cada criança vem, abre um pedacinho, e aí você, né, cola no quadro ou na parede, e aí vai ficar exposto dessa forma. E aí depois que completarem, peça para que todos leiam juntos. Eu acho que fica bem interessante. Para você conseguir fazer assim, você começa dobrando a parte de baixo, né? Depois a parte da esquerda, depois a direita e a parte de cima. Ficou assim. E vamos entrar agora na parte da história. Essa é uma história, eu gosto bastante dela. E eu trago como sugestão uma dinâmica para vocês fazerem antes da história, que seria assim. Você entrega para todas as crianças uma folha A4, pode ser um pedaço menor. Conversa com eles que todos nós pecamos, né? Às vezes, geralmente sem querer, às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer. E o nosso coração é assim. Claro que nós devemos caminhar sempre buscando estar mais perto de Cristo e não cometer esses erros, mas às vezes acontece. Então converse primeiro com ele sobre isso. O que é pecado? Mentir, desobedecer aos nossos pais, porque a Bíblia manda que nós devemos obedecê-los, honrá-los. Então converse com ele sobre isso. E peça para que nessa folha eles escrevam um pecado, ou uma coisa que eles fizeram que eles acham que não foi tão legal nessa semana,
ou algo que eles lembram, que fizeram nas férias, ou alguma coisa assim. Tenta puxar isso deles para que todos escrevam alguma coisinha nessa folha. Após eles escreverem, você pede que eles amassem essa folha, e aí você faz um círculo, algo, disponibiliza eles, né, como você achar melhor na sua sala, e aí você fala para eles, olha, a prof também às vezes faz coisas que não é legal, mesmo sem querer, a gente peca, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas aí você fala para eles que se algum deles não tiver escrito nenhuma coisinha nessa folha, então eles podem atirar aquela bolinha em você. E aí você vai trazer para a questão da história. Você começa a falar para eles que aconteceu algo parecido com isso há muito tempo atrás, onde as pessoas estavam julgando, mesmo sendo pecadores, igual a todo mundo, como todos somos assim. E aí você começa a parte da história. E para a parte da história, eu fiz um visual que eu achei bem legal. Eu peguei uma cartolina branca, eu cortei um círculo do tamanho de toda a cartolina e um papel cartão preto. Fiz o círculo do mesmo tamanho e tirei um pedaço, como se fosse uma fatia de pizza, e fiz um canudinho aqui atrás. Na cartolina branca, eu colei cenas da história na sequência. Então aqui tem Jesus ensinando lá no templo, eles trazendo a mulher, falando para Cristo que ela era adúltera, que a lei de Moisés falava que tinha que apedrejá-la e tudo mais. A história que vocês já conhecem. Jesus ali escrevendo no chão. Depois ele levanta, fala para eles, né? Aquele que não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. E depois todo mundo foi embora e ele ajuda a mulher a se levantar, né? E fala, se os teus acusadores não estão aqui, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então, como que a gente vai utilizar esse recurso? Você vai colocar este preto na frente. Então, tem ali um buraquinho bem no centro, né? Onde você vai colocar. E aí você vai girando e vai contando a história conforme está a cena aparecendo aqui. Você vai fazendo essa parte, girando assim, escondendo as outras, né? E falando sobre a cena que está aparecendo. Eu achei um visual diferente, né? Porque a gente sempre utiliza os bonequinhos, eu acho bem legal, um recurso bem incrível. Mas para dar uma diferenciada, eu achei legal trazer esse com as imagens. Ou você pode utilizar as mesmas imagens e serem plaquinhas. Aí também fica a seu critério. Essas imagens que eu utilizei aqui nesse visual estão todas disponíveis lá no nosso material de apoio, lá no site da Escola Bíblica, certo? Então, feita essa parte da história, eu trouxe algumas sugestões de dinâmicas para vocês. Se nós pararmos para pensar nessa história, nós conseguimos tirar dois caminhos dela, né? A parte de que nós não devemos julgar as pessoas e também devemos perdoá-las, porque nós precisamos do perdão. E a Bíblia fala que nós seremos julgados com a mesma medida que julgamos. E também sobre o amor e o perdão do nosso Deus, né, que é misericordioso. Então, eu tentei fazer algumas dinâmicas que contemplem essas duas partes, tá? Então, a primeira seria a dinâmica do que o que você quer para o outro. Essa é uma dinâmica simples, eu até acredito que vocês já tenham feito alguma vez. Ela seria assim, você vai pegar um pedaço de papel e vai entregar para cada um deles. Vai pedir para eles escreverem uma tarefa, um mico, uma brincadeira, alguma coisa que eles querem que o outro faça. Então, eles vão escrever a tarefa, sei lá, pular num pé só, e o nome de quem eles querem que faça aquela tarefa. Beleza, você só fala isso, peça que eles dobrem a folhinha e entreguem para você. Aí, coloca eles num círculo, eu acho que fica melhor para todo mundo, visualizar todo mundo. E aí você começa a abrir os papeizinhos que eles te entregaram. Mas aí você vai dizer assim, aqui mandaram o João pular
3 vezes num pé só. Quem escreveu esse bilhete? Aí vai levantar a mão. Ah, fui eu que escrevi, prof. Então você vai fazer essa tarefa agora. E aí assim vai até que todos tenham feito aquilo que eles escreveram, certo? Então você vai dizer para eles, a moral dessa dinâmica ela é bem simples, né? Que a gente não deve desejar ao outro que a gente não quer pra gente mesmo. Então, trazendo para o nosso tema, a gente consegue falar que eu não gostaria de ser julgado. Às vezes a gente faz alguma coisa que às vezes a gente faz sem pensar, às vezes a gente tá bravo, ai, a mãe brigou comigo, eu respondi não é certo, não é legal, mas eu não gostaria de ser julgado por isso. Então eu também não devo julgar o meu amigo, certo? Se todas as coisas que nós fizermos, se nós formos julgados dessa forma, é tão ruim, então eu também não devo ter essa atitude com os meus amigos. Eu devo agir com eles da mesma forma como eu gostaria que agissem comigo. Então, para que eu vou atirar pedras neles? Eu não gostaria que atirassem pedras em mim. Então, você consegue trabalhar essa questão, tá bom? Uma outra dinâmica é a dinâmica do balão. Ela seria assim, você vai entregar um balão para cada criança, eles vão inflar o balão. E é bom, por exemplo, se você tem 10 crianças, você enche mais uns 10 balões, assim, e deixa escondidinho, para você utilizar ali no meio dessa dinâmica. Então, você entrega um balão para cada um deles, pede para que eles enchem esse balão, e aí você vai dizer para eles que esse balão é a vida deles, eles têm que cuidar desse balão, só que eles têm que brincar. Então, eles têm que ficar jogando esse balão para cima, sem deixar cair no chão, cuidar para não estourar, cuidar do balão deles, que é porque vai representar a vida deles. No meio dessa parte, enquanto eles estiverem ali brincando, sem deixar o balão cair no chão, você pega aqueles balões que você deixou cheio e joga ali no meio deles. Então vai ficar muita informação, vão começar a cair alguns balões no chão. Deixa eles brincarem um tempinho com isso e depois pede para que eles peguem o balão deles, que é a vida deles, e sentem. Feito isso, você vai dizer assim, olha, tem um monte de balão no chão. E esses balões representam a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Representam o pai, a mãe, o amigo, o irmão, o tio. Representam as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles bem próximos, mas aqueles também que não são tão próximos a nós. E tem um monte de balão no chão. Por quê? Porque a gente se preocupa muito com nós mesmos. A gente se preocupou em cuidar muito da nossa vida. E trazendo isso um pouco para a nossa realidade, que nós vamos sempre ter duas opções. Ou a gente julga a pessoa, os nossos amigos, os que estão ao nosso redor, que vão representar os balões caídos, como se estivessem afastados, ou a gente tem a opção de cuidar deles, assim como a gente cuidou do nosso balão, sabe? A mulher adúltera, enquanto ela estava com os acusadores, não influenciou em nada na vida dela, muito pelo contrário, deixou ela pior, deixou ela mais triste, deixou ela muito pior. Mas quando ela encontrou Cristo, que cuidou, que deu palavras de verdade para ela, então a vida dela foi transformada, sabe? Então nós sempre vamos ter essas duas opções, ou a gente ajuda a cuidar, a restaurar, a gente ajuda aquela pessoa, a gente pode falar, olha, isso que você está fazendo é errado, não é legal, então você não precisa mais fazer isso dessa forma, ou a gente vai ficar apontando e aí a pessoa vai continuar tendo o mesmo comportamento. Então eu acho interessante nós frisarmos isso com os nossos alunos, que nós temos esse papel também de ajudar a pessoa ou de fazer com que ela continue através do julgamento, ok? E uma outra atividade, eu coloquei aqui o nome como apagar os pecados. Por quê? Você entrega para eles um bonequinho. Eu fiz aqui um bonequinho e fiz com uma folha A4 normal. Desenhei nele uma carinha triste e escrevi alguns pecados, mentira, desobediência, inveja, falar palavrão, julgar, brigar. Eu escrevi alguns assim, escrevi de lápis. Uns eu escrevi mais forte, outros eu escrevi mais fraquinho. Então você entrega um bonequinho desses para cada criança. E aí você começa a perguntar, nossa, o que tem esse boneco? Ele tá sem cor,
tá com uma carinha triste, o que que tá escrito nele? Aí eles vão começar a falar, ai, são pecados, mentira, coisa e tal. E aí você fala, quando a gente tá com essas coisas no nosso coração fica assim triste, a gente fica para baixo, porque essas coisas nos angustiam e nos afastam de Deus. E Cristo é a nossa alegria. Então não tem como a gente estar feliz, estar contente, se a gente está fazendo essas coisas que não são legais e vivendo longe dele. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de amor e que nos perdoa. A nossa lição fala que é um Deus que perdoa. Então você dá uma borracha para eles, peça para que eles apaguem bem apagadinho todas as palavras que foram escritas, a carinha triste. E aí você fala que quando Jesus se entregou por nós, ele levou todos os nossos pecados, ele nos perdoa. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender de verdade. Nós precisamos ter um coração transformado. Isso é um processo. Mas quando a gente se arrepende de verdade, a gente não volta a repetir as mesmas coisas. Assim, quando eles apagarem aqui, algumas palavrinhas ainda vão ficar alguma marquinha do que estava escrito. E aí você explica para eles que nós ainda vamos ter a consequência do nosso pecado. Por exemplo, se alguém roubar, este alguém deve ser preso. Vai devolver, mas vai ser preso, porque é a consequência do ato que ele fez. Mas Jesus perdoa ele se ele se arrepender de verdade. Então, é interessante também fazer essa analogia com as nossas crianças. Por exemplo, se ele falar palavrão para a mãe vai ficar muito chateada, vai colocar ele de castigo ou repreender de alguma forma. Essa é a consequência da atitude dele. Mas se ele pedir perdão, Deus vai perdoar ele. Então eu acho importante a gente também estar explicando isso para as nossas crianças. Ok? E uma outra sugestão de dinâmica, você vai precisar de um pote com água e orégano, aquele orégano de cozinha mesmo, e detergente. E uma folha, pode ser da cor que vocês quiserem, com um coração vazado no meio. É importante que o coração, essa parte, seja do tamanho da boca do pote, porque aí vocês colam este coração em cima daquele pote. E aí você chama as crianças para perto. E para começar a fazer a dinâmica, o pote vai estar com água, a folha colada em cima do pote. E aí você começa a falar que o pecado ele deixa o nosso coração triste, o nosso coração sujo, o nosso coração pesado, angustiado. E o orégano vai estar representando o pecado. E aí você pega o orégano ou peça para que uma das crianças pega um punhadinho de orégano e joga ali dentro. E aí ele vai ficar bem juntinho no meio da água, dentro do coração. E aí você vai estimulando eles a falarem, as coisas, como que o pecado deixa a gente? Deixa longe de Deus, a gente fica triste, fica angustiado, é uma sensação ruim. Então, o orégano vai estar representando o pecado. Então você vai pegar o detergente, uma gotinha só, pode ser, você coloca no dedo assim e joga ali dentro e fala, mas quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente confessa, quando a gente ora a Deus, pede perdão, fala que não vai mais fazer e de fato não faz mais, é isso que acontece. Aí você joga a gotinha ali dentro e ele vai espalhar o orégano e ele vai sair do centro e o coração vai ficar limpo de novo. Lá no nosso material de apoio, eu deixei um link onde tem a dinâmica bem explicadinha, que tem um pastor que está fazendo essa dinâmica. Porque aqui não tinha como eu fazer, porque como a câmera é de frente, vocês não iam conseguir visualizar. Então, não tem sentido eu trazer aqui para fazer. Mas eu deixei lá linkado no material de apoio, tá bom? E aí, quando quando limpar o coração, aí você fala, porque Cristo, quando se entregou por nós, Ele levou todos os nossos pecados. E se a gente tiver um arrependimento de verdade, Ele limpa o nosso coração, certo? Então, essa é uma outra dinâmica. Agora, nós vamos para a boa ideia da nossa revista. A nossa revista sugere essa atividade e ela é muito importante. Como já vai estar no final da aula,
Você já conversou sobre o que é pecado? Já conversou sobre o que o pecado faz na gente? Sobre como é importante nós confessarmos isso a Deus e realmente não cometermos mais isso, pedindo ajuda para que Ele nos mantenha firmes e nos dê forças para não fazer mais essas mesmas coisas. Então, você prepara uma caixinha ou pode utilizar o lixo da sala mesmo, entrega para cada criança um pedaço de papel e pede para que eles pensem um pouquinho de como foi essa semana, se eles têm dificuldade em alguma coisa. Ai, prof, eu não consigo, eu sempre acabo brigando com a minha mãe. Pede para ele escrever isso, que ele vai estar confessando isso a Deus. Que ele vai estar confessando um pecado. Ai, prof, eu menti, prof, eu falei palavrão, prof, isso, prof, aquilo. Você vai estimulando isso deles, vai vendo o retorno que você tem e pede para que eles escrevam isso no papel. Dobra, pede para ele dobrar o papel, e aí você faz um momento de oração, pede para eles darem as mãos, orarem uns pelos outros, porque isso é muito importante, nós trabalharmos essa questão de que nós devemos orar uns pelos outros. E então você ora pedindo a Deus que nos perdoe. Você também pode estar escrevendo um papelzinho, né, porque todos nós precisamos disso. E ore com eles pedindo que Deus venha perdoar, limpar o nosso coração e nos dê forças para não estar fazendo as mesmas coisas, que esse venha a ser um arrependimento de verdade. Depois de ter feito a oração, pede para eles jogarem no lixo, como se estivessem se livrando daquilo, que Deus tem poder, Ele nos perdoou, vocês já estão perdoados e agora Ele vai nos dar forças para não fazermos mais as mesmas coisas. Então joga lá no lixo. É importante, muito importante, que nós não venhamos ler esses bilhetinhos, porque eles confiam na gente, os nossos pequenos confiam muito em nós. Então, se por um acaso um deles vê que a gente leu, eles nunca mais vão ter aquela confiança. Então, ou você joga no lixo, joga fora depois, amarra, joga fora, ou você pode estar queimando junto ali com eles também, bota um fósforozinho, deixa queimar o papel, para eles terem a certeza de que ninguém vai ler, certo? Então, essas foram as minhas sugestões. Para a conclusão da aula, converse com eles sobre o que eles aprenderam hoje, sobre como eles estão se sentindo, ore de novo com eles, para que Deus coloque no coraçãozinho deles como é importante nós estarmos sempre em comunhão com Cristo, caminhando sempre para cada vez nos tornarmos mais parecidos com Ele, porque esse é o maior propósito, certo? Então eu desejo a vocês uma ótima aula, que se vocês tiverem alguma dúvida, tem lá um material de apoio, então vocês podem também estar entrando lá, tem os moldes, os links dos vídeos que eu pesquisei, tá bom? Se vocês não curtiram ainda, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem para ajudar outras pessoas, tá bom? Até a próxima!